Olá pessoal da odontologia, tudo bem com vocês? Olha só, né? Semana pós-prova, como é que vocês foram? Acredito que tenham ido bem, tá? Em breve estarei soltando as notas para vocês, ok? Nós sabemos que até agora, no primeiro bimestre deste primeiro semestre de 2020, nós trabalhamos a introdução à genética, na verdade, a primeira lei de Mendel e algumas variações da primeira lei de Mendel, como por exemplo, semidominância e codominância, genes letais. Também nós vimos o sistema ABO, que se trata de polialelismo, certo ou não? Certo. Polialelismo são vários alelos disputando um par, né, num gene. Então, por mais que você tenha 3, 4, 5 alelos, mesmo assim eles vão associar de 2 em 2. Isso aí é polialelismo ou alelos múltiplos. Nesse slide, mais adiante, nós iremos ver alelos múltiplos. Tudo bem? De qualquer forma, nós terminamos falando do sistema ABO, da tipagem sanguínea, do tipo A, o tipo B, o tipo AB, o tipo O, que na verdade sabemos que deveria ser chamado tipo 0. Ok? Pergunta para o Toyd ou seu canal que está começando agora. Muito bem, meus tijolinhos do conhecimento. Muitos de vocês, quando respondem ou responderam para mim qual é o tipo sanguíneo de vocês referiam-se com uma carga aí, né, ou positiva ou negativa. Teve gente que disse que era O positivo, teve gente que informou que era A negativo. Tudo bem? Positivo e negativo nós conhecemos por fator RH. Essa sigla RH são as duas primeiras letras do gênero de um macaco que foi muito estudado, esse macaco do gênero Rhesus. O senhor Carl Landsteiner fez questão de estudar várias proteínas existentes nas hemácias sanguíneas usando o macaco como cobaia. Então, eu defini que o fator RH assim. Existem muitas glicoproteínas, antígenos, na superfície das hemácias, tudo bem? Uma delas é a glicoproteína RH. Então aqui nós temos um outro identificador de sangue. Até agora nós havíamos trabalhado com os identificadores aglutinogênio A e aglutinogênio B. Lembram disso? O sangue do tipo A possuía apenas o aglutinogênio A. Sangue do tipo B possuía apenas os aglutinogênios B. Quem era AB possuía os dois aglutinogênios. E quem era do tipo O não possuía aglutinogênio algum. Só que além daqueles aglutinogênios, que são proteínas, tem outros tipos de proteínas que também vão auxiliar na identificação do tipo sanguíneo. E uma dessas glicoproteínas é a glicoproteína RH. Basicamente, vocês têm que saber que existe o grupo dos RH positivos e dos RH negativos. O que vem a ser positivo? Positivo são aquelas pessoas, aqueles indivíduos que apresentam na superfície da sua hemácia o antígeno D, também chamado de antígeno RH. Então, as pessoas que possuem o identificador D são pessoas do tipo RH positivo. Já as pessoas ditas RH negativas são aquelas pessoas que não apresentam identificadores do tipo D ou do tipo RH na superfície de sua hemácia, ok? Portanto, não há antígeno D, não há antígeno RH na hemácia das pessoas negativas. Genotipicamente falando, as pessoas do tipo RH positivas são do tipo Dzão ou Dzão, demonstrando-nos que o RH positivo é um caráter dominante. Já as pessoas que são do tipo RH negativas são pessoas com genótipo Dzinho, homozigoto recessivo. Então, é muito importante saber
que o alelo D pode ser Dzão para quem é positivo e Dzinho para quem é negativo, ok? E aí, nós temos aqui duas situações. Acompanhem comigo a primeira situação. Um sangue que é RH negativo pode doar para quem é RH negativo e para quem é positivo. Então, quem é negativo pode doar para quem é negativo e para quem é positivo. É por isso que nós dizemos que o verdadeiro doador universal é o do tipo O negativo. Até agora nós vimos que o sangue do tipo O podia doar para todos. Mas quando nós acrescentamos o fator do RH, o O positivo não pode doar frequentemente. Mas quem é O negativo, sim, o seu sangue é utilizado por qualquer outro tipo sanguíneo, ok? Então, quem é RH negativo, doa para quem é negativo e para positivo. Agora, aqui embaixo, nós temos uma situação assim, ó. Quem é RH positivo, pode doar para quem é positivo? Sem problema algum. Eu sou A positivo, eu posso doar para alguém que é A positivo, sem problema algum. Eu posso doar para quem é negativo? Poder pode. Só que a partir do momento que um sangue positivo vai para um indivíduo que é negativo, vai dar problema aí. Sabe por quê? A pessoa que é RH negativa, ela não tem o identificador na superfície da sua hemácia. Quando alguém que é positivo doa para alguém que é negativo, este alguém que é negativo reconhece esse sangue como um sangue patogênico, como se fosse micróbio. E a pessoa que é negativa é sensibilizada, sofre de sensibilização e passa a confeccionar, produzir anticorpos, chamado de anti-D ou anti-RH. Logo, somente as pessoas de RH negativas são capazes de fabricarem anticorpos anti-D após um primeiro contato com sangues positivos. Portanto, o RH positivo pode doar para quem é negativo e negativo pode receber de quem é positivo, porém, contudo, uma única vez, porque a partir daí ela é sensibilizada. Na dúvida, alunos da Unifatesc, é melhor receber sempre sangue de quem é negativo, porque isso não dá incompatibilidade sanguínea, ok? Bom, e qual a importância de se estudar fator RH? Existe uma doença chamada de eritroblastose fetal. Eu vou repetir. Eritroblastose fetal, também conhecida por doença hemolítica do recém-nascido. O termo hemolítica significa que as hemácias do recém-nascido sofrerão hemólise, lise, ruptura. E esta é uma doença por incompatibilidade dos fatores RH. Só vai acontecer sob uma condição: quando a mãe for RH negativa e o filho for RH positivo. Gravem bem isso. A condição é única para esse tipo de incompatibilidade: mãe negativa e filho positivo. Tudo bem? Vejam bem, a mãe que é negativa, ela tem uma hemácia sem o fator RH. Tudo bem? Já o filho que é positivo, ele tem no seu sangue uma hemácia com o fator RH. Tudo bem? Esta mulher hipotética, ela está grávida de um primeiro filho. Estão acompanhando comigo? Graças a Deus, a natureza ela é tão perfeita e tão bela que não há mistura do sangue da mãe com o bebê durante a gestação. Caso contrário, a mãe iria perceber uma incompatibilidade entre os sangues dela com o do seu filho. Por que não há uma mistura de sangue entre a mãe e o bebê? Porque existe uma barreira na placenta, chamada de barreira hematoplacentária, que acaba inibindo a mistura dos dois sangues, mas ainda assim permite a troca de nutrientes entre o sangue da mãe e o sangue do bebê e a remoção dos resíduos do sangue do bebê para o sangue da mãe. Então, geralmente, o primeiro filho
ele passa ileso, ele não vai sofrer desta doença, porque não há incompatibilidade sanguínea aqui por não haver mistura. Porém, no momento do parto, naquele momento em que necessita cortar o cordão umbilical e esperar a remoção da placenta, é inevitável, na hora do parto, a mistura do sangue do bebê com o da mãe. Gente, é sério, neste momento vai vazar um pouco do sangue do bebê para o corpo da mãe. Então imagine que as hemácias do bebê, que apresentam o fator RH, estão agora misturadas junto às hemácias da mãe. A mãe, reconhecendo essas hemácias como sendo algo patogênico, passa a ser sensibilizada e fabrica o anti-D, o anti-RH. Então, ela produz anticorpos após o nascimento do primeiro filho. Este primeiro filho não vai sofrer a doença, mas o segundo filho, se hipoteticamente, se eventualmente ele vier também com RH positivo, esta mãe em questão, ela já foi sensibilizada por conta do parto do primeiro filho. Então, ela possui anticorpos e esses anticorpos atravessam a barreira hematoplacentária e vão aglutinar, coagular as hemácias do segundo filho, se somente se esse segundo filho for RH positivo, isso vai aglutinar, isso vai provocar entupimento de diversos vasos, comprometendo aí a saúde deste bebê. Muitas das vezes ele é abortado. Quando não é abortado, ele nasce com problemas neurológicos, cego, surdo, mudo, tudo isso acarretado pela falta de vascularização, oxigenação e nutrientes que não chegam nos destinos corretos. Se essa mulher faz um pré-natal adequado, o médico sabe que ela é do tipo negativa. Sabendo que a mãe é negativo, o médico já antecipadamente prepara uma injeção que vai ser aplicada logo após o nascimento do primeiro filho. Essa injeção nada mais é do que soro contendo anticorpos, anti-D e anti-RH. Como assim, Toide? Vejam bem, o médico tem 72 horas para aplicar essa injeção a fim de que essa mãe não seja sensibilizada no primeiro filho, no parto do primeiro filho. Tudo bem? O primeiro filho nascendo, um pouco das hemácias dele ficam no corpo da mãe, perfeito? Ao aplicar-se a injeção com anticorpos anti-D e anti-RH, esses anticorpos vão bloquear, neutralizar as hemácias do primeiro filho. E a mãe não percebe que existem hemácias com identificadores estranhos dentro do corpo dela. Portanto, ela não é sensibilizada e ela não passa a produzir anticorpos, ok? O médico que faz um pré-natal adequado sabe que essa injeção é necessária já no parto do primeiro filho. Bom, em que caso nós teremos essa doença chamada de eritroblastose fetal? Quando a mãe é negativa, o filho é positivo. E o filho, meus queridos, só vai ser positivo se somente se o pai também for positivo. Então, pai e filho, RH positivo e mãe negativa. Aqui embaixo tem um texto. Eritroblastose fetal é uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade do sistema RH do sangue materno e fetal. Valeu? Muito legal, não é? Muito bacana. Deixa seus comentários aí no chat, então. Existe um outro tipo de identificador de superfície de hemácia. Até agora, quais foram os identificadores que nós vimos das hemácias? O aglutinogênio A, o aglutinogênio B. Isso tem a ver com o sistema BO. Vimos também o fator RH, que quando presente é positivo e ausente é negativo. Existe o sistema MN. Ele não é tão importante assim. O sistema sanguíneo MN, ele ocorre em humanos e envolve a presença dos antígenos M, E ou N nas hemácias. Então são outras proteínas. É isso que eu preciso que vocês entendam. Existe o antígeno M, ou a proteína M, e existe o antígeno N, ou a proteína N. Trata-se aqui de um caso de codominância,
onde um alelo não domina outro. Quais são os alelos, alunos e alunas da odontologia, por trás do sistema MN? O alelo M, de Maringá, e o alelo N, de navio. Esses alelos são dois alelos codominantes. O que isso quer dizer? Que o indivíduo heterozigoto ele vai manifestar e expressar as duas proteínas. Vejamos o que eu preparei para você aqui. O indivíduo do tipo M de Maringá apresenta um genótipo MM e na superfície de sua hemácia encontramos a proteína ou antígeno M. Viram ali? Já o indivíduo heterozigoto MN, do tipo MN, ele vai ter o genótipo M de Maringá e N de navio. Na superfície da sua hemácia, nós encontraremos a proteína M e a proteína N. Já os indivíduos do tipo N de navio, está em amarelo ali, apresentam o genótipo NN. NN. O que isso quer dizer? Quer dizer que na superfície das hemácias desse indivíduo encontraremos o identificador ou a proteína N. N aqui é de navio, ok? Viu como é fácil? Em outros momentos nós vamos efetuar o cruzamento aí. Valeu? No caso de polialelismo, além da tipagem sanguínea ou sistema ABO, nós temos o polialelismo, também chamado de alelos múltiplos, ou seja, vários alelos, no caso da pelagem dos coelhos. Exatamente. Quais são os alelos que participam da pelagem dos coelhos? São esses 4 alelos aqui. O Czão, o Czinho H, o Czinho H e o Czinho A. De tal maneira que acontece um efeito de dominância aqui. Quem que é o alelo realmente dominante? É o Czão. Quem é o alelo recessivo aqui? É o Czinho Azinho. Tudo bem? Do lado direito, nós temos que o alelo Czão condiciona uma pelagem selvagem, que é uma pelagem meio amarronzada. O alelo Czinho H vai corresponder a uma pelagem chinchila, que lembra um meio tom acinzentado. O Czinho H vai ser a pelagem Himalaia e o Czinho Azinho é o albino. No lado esquerdo, nós temos o coelho com fenótipo selvagem, também chamado de agute, o fenótipo chinchila, o fenótipo Himalaia e o mais famoso dos coelhos, o fenótipo albino. O albino é aquele coelhinho muito bem visto, sobretudo no momento da Páscoa. Quais são os 4 genótipos que encontramos no selvagem? Acompanhe ali comigo. Czinho H, ou seja, o alelo Czão domina o alelo chinchila, então é selvagem. O próximo, o terceiro, Czinho H, o alelo Czão domina o alelo Himalaia, portanto vai dar o fenótipo selvagem. Czinho A, então o alelo Czão domina o alelo albino. 4 genótipos para selvagem, 3 genótipos para chinchila, 2 genótipos para Himalaia e 1 genótipo apenas para o albino. Vamos ver quais são os 3 genótipos chinchila. Czinho H é um alelo, Czinho H é outro. Beleza? Outro genótipo. Czinho H, Czinho H. E o outro, Czinho H, Czinho A. Fechou? Lá no Himalaia são 2 genótipos. Czinho H, Czinho H. Ok? Czinho H, Czinho A. Por quê? O alelo Czinho H, ele domina o Czinho A. Já o albino, Czinho A, Czinho A. Ok? Vamos promover um cruzamento aqui entre um coelho chinchila com um coelho selvagem. Eu escolhi um genótipo do chinchila. Ele é um chinchila com alelo para o albinismo. Viram ali? No selvagem, eu escolhi um coelho selvagem com alelo para o chinchila. Czinho H, Czinho A, Czinho H, nós vamos montar ali o quadrado de Punnett. Promovendo o cruzamento, primeiro com o primeiro, Czinho
Czinho, Czinho H. Primeiro com o segundo. Czão, Czinho A. Segundo com o primeiro. Czinho, Czinho H, Czinho, Czinho H. E segundo com o segundo. Czinho, Czinho H, Czinho A. Se você prestar bem atenção nos resultados desse quadrado de Punnett, a cada 4 indivíduos, a cada 4 coelhinhos que nascerem, 2 deles serão selvagem ou agouti, ou seja, 2 a cada 4, 50%. E 2 deles serão chinchila. Tudo bem? Então eu escolhi um cruzamento aqui, e só que vocês, alunos, só vão conseguir promover o cruzamento a partir do momento que vocês dominarem, separarem os alelos para formar o quadrado de Punnett correto. Eu tenho certeza que hoje, já no segundo bimestre, vocês apresentam mais experiência e é capaz de dar tudo ok. Nas próximas videoaulas, nós vamos treinar bastante, ok? Agora eu vou falar de pleiotropia. Vou repetir, pleiotropia. Imagine que um gene é responsável por diversas características. Isso, um gene para múltiplos fenótipos ou múltiplas características. Nós vemos isso bastante numa doença chamada fenilcetonúria. Fenilcetonúria. As pessoas com esse tipo de doença têm um problema em um gene e acabam tendo diversos fenótipos, ou seja, diversas consequências por conta desse gene defeituoso. Essa doença chamada fenilcetonúria, ela deve ser rapidamente diagnosticada através do teste do pezinho. Aqui no canto esquerdo inferior, eu tenho o teste do pezinho. Remove-se um pouco de sangue do calcanhar da criança e faz diversos exames. Pessoas saudáveis conseguem metabolizar a fenilalanina, porque as pessoas saudáveis produzem uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Então, se você acompanhar agora aqueles esqueminhas de moléculas culminando naquela figura de pele negra, vamos ver o seguinte: fenilalanina é um aminoácido essencial que obtemos através da alimentação. Pessoas saudáveis apresentam uma enzima e essa enzima pega a fenilalanina e converte em tirosina. A tirosina, ela é precursora da melanina, que vai dar o tom de pele. Então, as pessoas saudáveis conseguem metabolizar o aminoácido fenilalanina obtido através da alimentação. Onde eu quero chegar com a história? As pessoas com fenilcetonúria, pessoas que apresentam problemas no gene, não produzem a fenilalanina hidroxilase. Elas não produzem a enzima e aí não conseguem transformar o aminoácido fenilalanina em tirosina. Se eu não tenho tirosina suficiente, eu não vou ter melanina. Se eu não tenho melanina suficiente, eu vou ter um problema de pigmentação da minha pele. Então, por conta de um defeito que não produziu a enzima, as pessoas acumulam fenilalanina e isso compromete o sistema nervoso, provocando demência ou mesmo microcefalia. Não transforma em tirosina, que vai compor os hormônios da tireoide, e não transforma em melanina, dando uma pigmentação baixa ou hipopigmentação. Portanto, um gene, ele confere vários fenótipos. Vejam bem, pessoas com fenilcetonúria que não fazem uma dieta balanceada, pobre em fenilalanina, vão ter microcefalia, um crescimento atrofiado, hipopigmentação na pele, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Olhem só quantos sintomas ou fenótipos desencadeados por um problema de apenas um gene. Então, pleiotropia, resumidamente, é isso. Um gene, muitos fenótipos. Valeu? Essa é a nossa primeira aula do nosso segundo bimestre. Acompanhe as demais aulas e não se esqueçam de deixar o seu like e curtir esse vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau, galera!